O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou nesta... O celular tá meio doido aqui, gente. Vamos lá. Nesta quarta-feira, por mais 60 dias, o inquérito que apura a fake news supostamente divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro, que... Ô, santo Deus! Vamos lá. Que apura, é divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro, que no ano passado associou a vacinação contra a Covid a um risco de desenvolver AIDS. Essa relação, que não existe, foi feita pelo presidente em uma transmissão nas redes sociais. A decisão do ministro atende a um pedido da Polícia Federal feito pela delegada da PF, Lorena Lima. A investigação foi aberta no dia 3 de dezembro de 2021 com autorização do ministro. Moraes também autorizou que a PF encaminhe ofício ao Google para que a empresa forneça em 10 dias o vídeo da live do presidente que gerou tal investigação. Eu começo hoje com o francês. É tudo para o lado de um poder que toma decisões monocráticas e nada para o outro. Enquanto Moraes prorroga o prazo dessa investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, a petição do presidente ao presidente do Senado para que abra um procedimento visando talvez o impeachment, e outros 31 pedidos estão na mão do Pacheco, Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, e hoje ele disse que não vai aceitar essas cortinas de fumaça, que ele não vai botar procedimento nenhum contra ministro, porque isso é apenas cortina de fumaça eleitoral e que o Congresso está lá para trabalhar para o Brasil, não contra ministro e para presidente ou outros que se julguem lesados. Com isso, a deputada federal Carla Zambelli chorou em plenário e disse que vai perseguir, sim, o presidente do Senado em Minas Gerais, vai fazer campanha para ele em Minas Gerais, embora ela seja de São Paulo, para que ele não se reeleja, porque ele não está honrando a cadeira que ele está ocupando no Congresso. Emerson Celestino. Eu espero que não tenha nada a ver com a PL 2630, né? A PL da fake news, essa prorrogação, porque uma coisa pode casar com outra e tornar o presidente inelegível, que é tudo, né, o que o senhor Alexandre de Moraes quer, porque ele não sabe que o presidente está bem nas pesquisas, está fazendo um governo redondo, sem corrupção, né? E ele trabalhando em favor de quem colocou ele lá no cargo. Mas o detalhe Vitor, a revista Exame, ela só reverberou um artigo publicado no jornal científico The Lancet, né? Que fala sobre o adenovírus e a relação com a imunidade da pessoa que pode, né, ser vacinada e pegar a AIDS. Então, assim, e depois, né, que o presidente falou na live, imediatamente a revista Exame tirou esse artigo da publicação da revista Exame. Mas o artigo está lá no jornal científico The Lancet, né? Foi um artigo, né, publicado, que foi reverberado pela revista Exame. Infelizmente, o presidente na live também reverberou. É lógico que não é nada comprovado ainda, né? Tudo que se discute a respeito dos efeitos colaterais da vacina, a gente não consegue ampliar o debate a respeito disso, porque a turma da lacração não permite, né, o diálogo e o debate ampliar isso daí, mas tem muitas causas acontecendo e com o tempo isso vai aparecendo e tomara que seja mais uma pedalada do senhor Alexandre de Moraes para desgastar mais o presidente Bolsonaro desde 2019, né? As pedras vão rolando, o pessoal vai pegando pedra e jogando no presidente todos os dias. Vai lá, Vidigal. Bom, nós temos que saber separar bem o que está acontecendo. O discurso dos eleitores que defendem o atual presidente é de que o presidente é vítima do STF. No caso, especificamente, tem atacado bastante o ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente tem que pensar o seguinte: esse é um inquérito, ele está sendo dirigido por uma delegada da Polícia Federal. Quem pediu a prorrogação do inquérito foi a delegada, né? Então, quando um delegado ele precisa de mais tempo para concluir o inquérito, ele pede uma dilação de prazo para produzir mais provas, para colher depoimentos. Então, o que fez o ministro Alexandre de Moraes?
no caso, foi ele. Ele concedeu aquilo que a delegada pediu, que é uma dilação de prazo. Então, é uma questão jurídica técnica, não é uma questão de perseguição. Jamais. Mas essa tese da perseguição é uma tese que os eleitores bolsonaristas vão defender até o final da eleição, né? De que o ministro está sendo perseguido pelo STF e tal. De fato, isso também não vai sair do cenário, as formas que o atual presidente dirigiu, principalmente no começo da pandemia, né? Esse tipo de fala na qual ele está sendo investigado agora, ele teria, né, para não cometer nenhum crime, ele teria ligado a vacina, a possibilidade da pessoa tomar vacina a contrair AIDS. Teria. É sobre isso que ele está sendo acusado nesse inquérito. Né? E várias, mas assim, foram várias outras posições muito polêmicas no começo antes da vacinação, que eu espero, né, que as pessoas não se esqueçam, né? E certamente as pessoas que tiveram algum familiar ou algum amigo que perderam para esse vírus, certamente não vão esquecer como esse governo lidou com a pandemia, principalmente no começo. Vai lá, professor Itamar. Bom, vamos por parte, né? Primeiro é Alexandre de Moraes sendo Alexandre de Moraes, o perseguidor de mães de indiciados, como ele fez, né? Ordenou a Polícia Federal que perseguisse, que fosse atrás da mãe do Daniel Silveira, uma senhora já de quase 70 anos, para depor contra o filho, sendo que ela não tem nada contra o filho. Então, é essa cara do STF que temos hoje e que temos toda a esquerda apoiando. Olha que gracinha, olha que bonito, né? Que coisa linda. E vamos aí, essa prorrogação por mais 2 meses se dá exatamente porque não tem nada que incrimine o presidente. Então, mais 2 meses para desgastar a imagem, para ficar dando, digamos assim, pautando os órgãos de comunicação. Esse é o ponto. Então, inclusive, isso ocorre muito em inquérito administrativo também, nos chamados PADs, né? Quando não se tem nada, não se encerra o inquérito para que o investigado fique sempre como o investigado e, portanto, em tese, culpado. Um detalhezinho aí, só para corrigir, a questão da imunodeficiência que a vacina teria desenvolvido em algumas pessoas, não é propriamente o vírus da AIDS, né? Então, só para corrigir, imunodeficiência adquirida é uma sigla, né? Imunodeficiência não se trata exatamente de vírus. E aí, vamos aguardar mais esses fatos, enquanto isso está pautando a mídia. É só. Vai lá, Rigon. Eu não sei o número do CRM do presidente Bolsonaro, mas creio que esse problema que ele tem de entender as coisas, ele leu errado o estudo da revista The Lancet, né, que fala sobre o impacto sobre as pessoas doentes com AIDS, tuberculose e malária por causa da pandemia. E isso aconteceu, todo mundo sabe disso, algum parente, algum conhecido, que durante o período da pandemia deixou de fazer tratamento de câncer, de algum tratamento de longo prazo, de doenças crônicas. Então, foi isso que o estudo apontou. Ele já misturou as pelotas, porque ele tem problema de cognição. Ele tem questão a interpretação dele é complicada. E aí fez esse furdunço todo, faz a máquina judiciária trabalhar em cima de algo que não era preciso. É mais uma perda de tempo. E ao final das contas, repito, ele não tem CRM, ele não tem autoridade nenhuma, só que ele é presidente e tudo que ele fala tem um peso. Quando ele fala bobagem, como tem acostumado a falar, claro que o peso recai de forma muito grande sobre aquela sociedade que entende menos as coisas. Bom, um tweet para o Vidigal e um tweet para o Francês. Então, assim, rapidamente, poucas pessoas podem falar que esse inquérito não tem nada, porque nós não temos conhecimento sobre esse inquérito. Esse inquérito ele é de conhecimento das partes, do delegado que está conduzindo ele, das partes. Então, ninguém pode falar que o inquérito não tem nada. E outra coisa muito ruim é ligar assim, hoje em dia, os rótulos. É muito ruim essa coisa dos rótulos, né? Você defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, hoje em dia,
inclusive outros de Vai lá, esquerda Francês. e tal. É muito ruim isso, muito pobre esse vocabulário. Só lembrar a pandemia foi um tiroteio que ninguém sabia de onde vinham os tiros, nem como se defender. Então, qualquer discurso que você fizer pró aquele, contra, a favor, principalmente opiniões de quem não é médico, são difíceis de aceitar e de engolir, né? E com relação... Bom, talvez o Lula, se estivesse presidente na época, pudesse resolver simplesmente tomando algumas cervejas, como ele resolveria também a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Inclusive, ele esteve aqui em Londrina. Agora, o outro também veio em Londrina. Só que ele veio aqui em Londrina reunir com o MST. E o Bolsonaro veio aqui depois da manhã reunir com produtores rurais, gente que faz pelo Brasil, gente que produz alguma coisa. O presidente vai ter oportunidade de se defender e responder por que ele demorou tanto para comprar vacina, enquanto outros países já tinham comprado, já estavam vacinando. Então não é uma falácia, mas ele vai ter tempo para acusação de que ele não comprou vacina, a vacina não estava comprovada. Isso está sendo E investigado. o pessoal queria que ele comprasse uma vacina sem comprovação. Da Anvisa, inclusive. $1 por vacina, isso está sendo investigado. Narrativas. Tem vacina que é mais cara, eram 3 doses. A vacina que era mais cara era 1 dose. E as outras vacinas eram 3 doses. Ele vai ter e essa discussão ele é eterna. vai ter tempo para Mas responder. isso é só para desgastar. Por que ele demorou? O presidente é vidraça. É vidraça. Não é que é E o pessoal vidraça, ele é o fica jogando atual pedra, tá presidente certo? que era o responsável por decidir se comprava a vacina e ele recebeu convites para comprar vacina ou não. E ele decidiu por não comprar. Da Covaxin, Então, ele vai ele não responder. comprou a vacina e vocês estão nenhuma. batendo nisso. Ele não comprou a vacina Covaxin. Eu vou passar, o pelo Rigon amor tá de pedindo a Deus. palavra ali, eu vou passar pro Rigon. Ele não comprou a vacina. Não vou defender ninguém, não. Só lembrar que existem 143 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados, também engavetadas, como essas que o Celestino se referiu ao Senado. A Câmara protege o presidente Nenhuma e o Congresso nenhuma e o consistente Senado por protege nenhum o Moraes, jurista, que tem 31 pedidos. Inclusive, Dentro da gaveta não dá para Nem analisar a apelo consistência de popular, nada. porque se você Celestino. tivesse A gente apelo tá no meio do popular, já tiroteio. tinha saído o impeachment, né? Eu acho que Para sair isso, impeachment assim, tem que ter um apoio jurídico, apoio popular e apoio do Congresso. Quem defende Vocês o não presidente têm nada Bolsonaro... disso. A gente não vai chegar a nenhuma conclusão, mas no dia 2 de outubro Não vai. a opinião As pessoas popular vão vai decidir. cair lá na urna. Mas as pessoas Nós que não vamos chegar a nenhuma opinião. defendem o presidente Bolsonaro, eu acho só o seguinte: você é uma pessoa que teve um familiar que perdeu uma pessoa lá no começo, né, por falta de vacina, quando o país demorou para vacinar. Então, veja, né, você Estão vai fazer criando o seu debate julgamento na eleição. de vacina E quem que defende não isso, tá indo olhe no lugar olho de uma nenhum. pessoa, olhe no olho de um familiar que perdeu um familiar para Covid e fale isso. Vamos Mas lembrar. isso não quer dizer que o presidente seja culpado. Ué, Eu não sou tem presidente, médico? eu não Quem sou é que atende as presidente, pessoas? eu não É sou médico. presidente. Eu não que sou é isso? presidente. Vai lá, você- Rigon, vai lá, você Rigon. trabalhou- ele. Você trabalhou com Mas o culpado enfermagem, sou fazer eu. isso. O presidente é Francês, ele, o culpado mas sou eu, sou deixa o presidente da ele. Ele não República. entende nada de medicina, não é médico, Então ele inclusive. deveria ter escolhido Não é melhor as médico, não é pessoas que nada, trabalham com ele. É questão de assessoria. Ah, pois é.